Você já deve ter ouvido falar, ouvido algum comentário com relação ao ser humano e à máquina humana, como se o ser humano tivesse uma parte dele que funciona como máquina, não é? Então, uma parte de nós que, mesmo não sendo real, ela pode nos controlar, pode ter vida, né? Se nós não estivermos atentos. Então, uma parte de nós funciona como máquina, se nós não estivermos atentos. Então, esse é o nosso tema de hoje. E então, vamos ao vídeo. Nosso tema, então, a máquina humana, mas cujo foco é a procura pelo si mesmo. E gostaria de falar de algo impressionante, que é a história de Frankenstein. Todos nós já ouvimos falar, né? Já assistimos filmes sobre Frankenstein, mas vamos relembrar também. Então, esse filme se baseia no livro da autora Mary Shelley, né? E é considerada a primeira obra de ficção científica da história humana. Impressionante isso. E veja o conteúdo. Então, um estudante de ciências naturais e profundo estudioso da alquimia, marque bem, estudioso da alquimia, então ele estuda ciências naturais, né, que vai entrar biologia, e Victor Frankenstein acaba encontrando o segredo da geração da vida e constrói um monstro em seu laboratório, que é essa foto de fundo aqui. Porém, o Victor enoja-se com a sua criação. De repente, ele não quer saber dela, né? E abandona essa criação, fugindo dela. Mas a sua criação o persegue o tempo todo, né? Até que ele venha a morrer. E aí o monstro suspende sua violência e não faz mais sentido a sua existência e desaparece. Vamos procurar aqui, já começando a perceber que o Victor, né, quando ele cria um Frankenstein, que é o nosso ego, é o falso eu, né? Que vai, nós criamos e nos identificamos com esse personagem do ego, da nossa personalidade, e ele vai nos perseguir a vida inteira. Eu quero abandoná-lo, mas ele vai procurar me perseguir, né? E veja que quando o indivíduo desaparece, o ego desaparece, não tem sentido de existência. Mas não esqueça, então, que o estudante de alquimia, que é aquele que estuda a transformação de chumbo em ouro, quer transformar ego em self. Então, é uma mensagem muito bonita, embora tenha a aparência toda de um filme de terror, né? E aí nós temos também outros Frankenstein mais bonitos, né? Que são criações virtuais. Então, se nós criamos um ego, uma personalidade que é virtual, hoje nós estamos vendo aí o mundo inteiro criações virtuais, né? Então, veja, no caso aqui, o espaço virtual da própria Meta, né? Você imagina bem aonde já se chegou isso, né? Esses personagens virtuais que têm vida própria e que, inclusive, atendem telefone, respondem às coisas, né? Solucionam problemas. E, no caso do WhatsApp, você imagina que é uma personalidade que está ali. E não existe, só existe ela, né, do ponto de vista do meio eletrônico, né? Ele, na verdade, não é real. Veja no Japão. Veja essas mulheres para conviver com os homens. Veja como é que elas são bem trabalhadas. Mas elas realmente não existem. Mas são criações perfeitas. Elas falam bem, agem bem. E aqui eu tenho N trabalhos ligados à robótica, à inteligência artificial. Então, é possível você programar, né, de alguma forma, um indivíduo, como se fosse um ser humano, mas é um falso ser humano. Agora, é muito importante entrarmos agora nas pesquisas de Humberto Maturana, neurobiólogo da Universidade de Harvard. Ele é de origem chilena, já estive pessoalmente com ele, aqui em Campinas, por sinal, ele veio fazer palestra aqui. Então, ele fala da teoria de crescimento do cérebro. Olha que coisa fantástica. Nós vamos encontrar o Homo sapiens, ou sapiens sapiens, já com cérebro grande. Houve uma evolução no tamanho do cérebro. Ele atribui
que o cérebro se ampliou de tamanho em função do desenvolvimento da linguagem. O que é a linguagem? O indivíduo nomear cada coisa que ele vê, que ele convive, e dá um nome, dá um rótulo. Gruda um rótulo num bicho, numa árvore, numa fruta, na temperatura, na chuva, ele vai dando rótulo para cada coisa. Então, veja, o que acontecia antes do surgimento da linguagem, segundo Maturana? O indivíduo não tem a linguagem, ele vive o momento presente. Ele observa a situação real e convive com ela. Olha o surgimento da máquina psíquica. Olha de onde ela vem. Então, você tem uma vida real vivida, mas na hora que eu nomeio todas as coisas, você imagina o indivíduo agora em volta de uma fogueira, né? Vamos falar, 200 mil anos atrás, eles conversando entre eles e falando do medo de encontrar um bicho no meio do mato, e que eles devem sair para procurar frutas, que eles precisam não sei o quê, não sei o quê. O que começou a acontecer? Uma vida intrapsíquica. O indivíduo começou a dialogar, a visualizar coisas que ele não está vivenciando, que ele não vivenciou agora. Pode até vivenciado pela memória ter trazido à tona, mas agora ele passa a viver um mundo psíquico. Ele vivia o momento presente, como um bebê, uma criança, antes dos 7 anos, que não tem mente. Só que agora ele usa a linguagem, e agora tem pessoas que ficam quase 100% do tempo só no mundo psíquico. Análise para lá, análise para cá, causa e efeito para lá e para cá, observa as coisas, compara o tempo todo e deixamos de lado o momento presente. Então, ele atribui o crescimento do cérebro ao uso da linguagem, a nomear as coisas, ao mesmo tempo que isso gera um processo. Se o indivíduo era inseparável do seu meio, agora ele se separa, e agora ele nomeou tudo. Por isso que quando a gente desenvolve as palavras, a linguagem, nomeia as coisas, agora vamos desenvolver a memória. E desenvolvendo a memória, eu me identifico com ela. Agora eu tenho uma personalidade, né? Eu me caracterizo por algumas atitudes de acordo com a minha memória e a parte emocional que eu fixei, né? Então, a vida vivida dentro da caixa craniana, no nível psíquico. Hoje, a maioria das pessoas estão presas nessa área aqui, que é o famoso Matrix. A busca daquele ser que existia antes da linguagem e da memória. Nós temos que voltar a achá-lo, que é o da criança. Não tem nada complexo nisso aí. Viver o momento presente é uma situação simples, e nós vamos falar de algo que aconteceu aí em São Petersburgo, né, na sequência. Então, conceber a vida é a arte do conhecimento. A busca daquele ser que existia antes da linguagem e da memória é o nosso desafio, o desafio de todo ser humano, reencontrar a sua origem. Veja George Ivanovich Gurdjieff. Já estudei alguns livros dele, é impressionante. E eu estava em São Petersburgo, lá na Rússia, lembrando do exercício que ele fez com seus alunos. Imagine bem, ele circula uma quadra com seus alunos e pede para eles só viverem o momento presente. Olhar tudo, mas não comparar, para não usar a memória. E aí nós vamos notar que a primeira vez que as pessoas vão fazer esse exercício, eles têm uma dificuldade tremenda, porque a gente está tão acostumado e viciado a viver esse mundo da memória, esse mundo psíquico, esse mundo dos nossos pensamentos, que parece que só existe isso. E de repente ele pede, você olha um carro, a rua, uma loja, uma árvore, a neve caindo, mas não analise, não diga que é bonito, que é feio. Aí você está analisando. Não, só observe. É o que a criança faz antes de desenvolver a mente, antes de desenvolver os paradigmas mentais. Gente, esse é um tremendo exercício e é uma das questões mais críticas ligadas ao ser humano. E é exatamente Gurdjieff que vai falar fortemente da máquina humana, desse automatismo psíquico que nós acabamos executando por falta mesmo de educação, de conhecimento de nós mesmos. E foi ele também, aí fica como curiosidade para quem quer aprofundar nos estudos de Gurdjieff, ele criou o quarto caminho, o desenvolvimento humano,
que muitos usam o caminho do corpo, do biológico, para desenvolver, ficam controlando as pressões do corpo, que ele chama de caminho do faquir. Outros ligados à religião, que ele chama do monge, né? Do aspecto religioso. O outro do yogi, que começa a viver a sua essência, a sua substância interna. E, de repente, ele diz, vamos seguir o quarto caminho. Nós juntamos todas essas peças nesse caminhar, né, do desenvolvimento humano. Então, São Petersburgo foi o local onde Gurdjieff deu as suas maior volume de palestras e treinamentos, né, e foi onde ele começou a usar esse termo também, máquina humana. E como você descobrir essa máquina humana que está mandando em você, e às vezes a gente não tem consciência disso. Mas essa máquina, como Frankenstein, é uma construção nossa, mas não consciente, né? Que nós construímos um ser, né, virtual, é o não eu, mas que tem efeito prático, ele vive em nós. E eu tenho que entender para que eu possa esvaziar esse indivíduo, que é o ego, para que o meu self, que é a minha verdadeira natureza, se expresse. Então, o sistema de Gurdjieff parte do pressuposto de que os homens estão dormindo. São máquinas ambulantes que não sabem o que fazem. Porque vem um pensamento, ele age de acordo com o pensamento. Vem outro pensamento, ele age de acordo com aquele outro pensamento. Então, gera uma confusão sobre quem é este eu. Então, esse pensamento é a pessoa? Nós sabemos que não é. Essas imagens não nos pertencem, as imagens do pensamento. E aproveito aqui para falar também, Gurdjieff era muito ligado às danças sagradas. Eu já estive na Turquia, junto com os derviches, né, acompanhando as danças sagradas dos derviches. É impressionante, que pela figura, acho que vocês lembram de que eu estou falando. Eles rodopiam, né, e eles vestem uma roupa branca, e o que estão fazendo? Queimando o ego. Então, as danças sagradas servem para o indivíduo realmente esvaziar o ego. E aqui eu trago o exercício da criança que ainda não tem mente. Antes dos 7 anos, aos poucos ela vai formando a mente e essa mente se consolida a partir dos 7 anos. Então, veja, o bebê aqui, já com seus 3 meses, 4 meses, já começa a olhar firmemente para as coisas e pessoas, né? E vai gerando memória. Então, vai construindo um outro ser. Então, eu estou usando essa máscara aqui, ó. Quando ele começa a usar a memória, a sinapse, gerando redes neurais, ele está gerando a personalidade, que é o falso eu. Ele tem uma substância, uma essência dentro de si, e agora, através desse processo aqui, está gerando uma personalidade. Então, veja que a personalidade é uma máscara que a gente veste. Então, o que é esse ser, personalidade? É um ser memória, um arquivo morto, aqui representado por esse pente de memória. Então, ele é constituído de memória, de coisa velha. E aqui, ó, eu mesmo tenho feito esse exercício, e eu visualizo usando uma máscara com olhos de bebê, de criança. E saio de carro e vou para o sítio, e procurando enxergar tudo como se fosse a primeira vez que eu estou vendo tudo aquilo, sem comparações, vivendo o momento presente, fazendo o exercício indicado pelo Gurdjieff. Então, no momento presente, nesse momento, a sua mente, os seus pensamentos não interferem com você e você começa a separar consciência de mente e pensamento. No filme Matrix, nós vamos ter essas duas figuras. Eu tenho a figura do self e a figura do ego. Quer dizer, o Neo, que é o novo, é o indivíduo que começa a perceber a existência do ego. E começa a luta, o tempo todo estão lutando. E veja que, no fundo, a Matrix é formada o quê? De memória de computador. E ele apanha do ego desse personagem aqui, que é tipo um inspetor, o tempo todo. Em que momento ele deixa de apanhar? Quando ele entra nessa cabine telefônica e liga. Ele se liga com o seu self. Na hora que ele está vivendo o momento presente, o ego não tem força nenhuma, não tem como agir. Seus pensamentos ficam de fora. Então, a cabine telefônica representa uma ligação sua com o seu verdadeiro eu.
Você deixa a mente de lado, então deixa seu ego e começa a perceber diretamente a realidade. Então, essa figura aqui vai mostrar que nós, né, aos poucos, o bebê observando a vida, ele está aqui e vai desenvolvendo aqui o Frankenstein. Quem é esse Frankenstein? A nossa personalidade, persona, máscara, que se identifica e diz que nós somos aquilo, e nós não somos aquilo. Nós somos a essência, que é o que o bebê traz ao nascer. Ele traz 86 bilhões de neurônios, só que os neurônios não estão interligados, porque não aconteceram as sinapses. Então, não tem memória, não tem aprendizado para gerar essa memória e gerar personalidade. Então, essa é a questão. Então, veja, o bebê observa, vai gerando sinapses, vai gerando memória, e vamos construindo o Frankenstein. Tá? Mas eu posso adotar o critério de boa parte do meu tempo estar consciente no momento presente. Nesse momento eu tenho consciência plena, estou vivendo a minha essência. Então, aqui mostra de novo o pente da memória sendo desenvolvido pela sinapse. Né? E essa sinapse, essa memória, vai gerar a nossa personalidade. Por isso a pessoa está aqui com a máscara, que é o falso eu. Persona significa que é da personalidade, é máscara, é aquilo que nós não somos, mas mostramos para os outros como se a gente fosse aquilo. Está aí, então, aqui a máscara e o indivíduo vivendo o momento presente. Então, aqui é personalidade à direita e à esquerda é o indivíduo que age com consciência. Ele vê tudo como se fosse pela primeira vez. Né? Então, isso aqui é o eu, memória, personalidade, ele é a máscara, e aqui não consta o coração. Aí está o pente da memória. Então, eu vejo o indivíduo aqui faltando coração nele, porque a personalidade não traz coração. Então, eu sou uma máquina, faço cenários, faço propostas o tempo todo, quero controlar a conduta, sou focado em mim mesmo. Então, essa máquina psíquica quer te controlar o tempo todo. E o que é interessante é que ela é fantástica, ela cria cenários, imagens o tempo todo, né? E faz propósito de ação o tempo todo. Por isso que é interessante a gente dar um nome a esse personagem. Quando vem as ideias na cabeça, fala, ô Chico, você pensa assim? Quer dizer, não é você, porque você não é essa imagem, você não é essa personalidade. Então, pulando para essa outra aqui. Eu, consciência, eu, self, eu, espiritual, eu sou o real. A personalidade é um instrumento, é meu auxiliar. Eu uso essa personalidade, a minha mente, meu pensamento, no trabalho, eu preciso de racionalidade, causa e efeito, uso a mente. Mas eu vou conviver com as pessoas, eu vou estar no momento presente. O amor só existe no momento presente, que é o nosso arquétipo, né? Então, eu sou consciência plena, não julgo, não comparo. Porque para comparar, tem que comparar com o meu arquivo morto que está lá, né? Na memória. Vivo o presente, percebo claramente o movimento da minha mente. Não sou controlado por ela. Então, o grande caminho é essa dessa mudança. Eu sou controlado pelo pensamento, de repente eu controlo os pensamentos. Né? Então, é através da personalidade, do ego, que se chega ao conhecimento do nosso verdadeiro ser, o self. Então, o ego, a personalidade, é uma escada. É uma forma de você chegar ao conhecimento da sua verdadeira natureza. Chega um ponto que o próprio ego dá espaço para você ser você mesmo. E fechando esse assunto, eu gostaria de mencionar algo que eu acompanhei na literatura japonesa, visitando o Japão, a cerimônia do chá. E eles têm isso como algo religioso e pode ser considerado a arte do caminho. Então, nós já vimos que o taoísmo juntou com o budismo e gerou o zen budismo. Não é? Então, você imagina bem, nessas cerimônias, as pessoas vivem o momento presente, ela pega uma taça, fica olhando a taça, a beleza da arte da taça, sente a temperatura do chá, o sabor do chá, observa o ritual, participa do ritual. Então, com isso, ele está vivendo o momento presente o tempo todo e se acalma, né? Se desacelera. Então, esse é um processo impressionante que é utilizado dentro da cultura japonesa. Então, era essa a mensagem que nós tínhamos para hoje.